Olá, queridos, tudo bem? Vocês devem estar assustados, não? Quem é essa que está aqui agora no programa Assim do Senhor? Pois é, o nosso irmão e amigo e querido Walter Cláudio. Infelizmente, ele não pode estar hoje aqui conosco, por isso que eu estou aqui. Mas, bom, vou tentar fazer o meu melhor, porque realmente ele é especial, vocês não acham? Pois é. Bom, eu sou Patrícia Lisboa, estou aqui na Alemanha, não, desculpe, na Suíça. Estou na Suíça e eu gostaria muito, muito que vocês se preparassem para um momento agora especial de oração, mas não vai ser eu que vou orar, não. Vai ser o nosso pastor querido, Carlos Eduardo. Pastor, o senhor poderia nos conceder essa oração, por favor? Claro, claro. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Prazer estar aqui. Vamos então pedir a presença de Deus em cada ponto de conexão onde estamos agora. Senhor Deus, nossa gratidão ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de divulgarmos a Tua palavra. E obrigado por esse momento, por mais esse programa, onde vamos destacar o Senhor como sempre. Pedimos ao Senhor que abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão assistindo nesse momento. A despeito de distância, de geografia, a Tua bênção repousa sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, pastor. Eu vou chamar o senhor depois, tá bom? Bom, Okay. agora nós temos uns convidados assim que são assim uma bênção. Nós temos o Frank Morgan, ele é o nosso músico do dia de hoje, né, dessa noite, e ele mora, não, surpresa, não vou falar nada ainda não, vamos deixar para depois. E depois nós temos o nosso pastor que acabou de orar, que é uma bênção, pastor Carlos Eduardo, e temos também a Fabiane, que você já conhece, a coach de saúde, né? Gente, eu quero agradecer a todos vocês por participarem, por estar aqui conosco. Agora eu gostaria de fazer um convite, eu gostaria de primeiro falar com o nosso irmão e querido Jefferson, que ele, por favor, coloque a música do nosso querido irmão Frank Morgan. Por favor, Jefferson. Soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de soy buscando paz de mi aflicción y mal tendrás combate rudo siento en mí, Cordero de Dios. Tal como soy, tal como soy, tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa es
Tal como soy, tal como soy. Que linda canção, Frank. Realmente é lindo. Mas eu gostaria de dar uma faladinha, falar uma coisinha para vocês, o porquê que eu confundi dos países. Vocês vão entender daqui a pouco. Frank, você gostaria de falar, conversar um pouquinho conosco aqui? Olá, olá. Muito obrigado pelo convite. Oh, Mas falando hoje eu vou falar no espanhol, tá? Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. O Frank, como vocês já perceberam, ele fala português, mas ele tem uma outra nacionalidade, não é não, Frank? Sí, sí. Yo soy Primeiro, chileno. chileno, que lindo. Sabe que o Chile, para mim, eu tenho uma saudade muito grande, que eu já morei no Chile 5 anos, imagina. Ah, qué lindo. Mas não me pergunta, Frank, que ano foi, não, tá? Por favor, senão eu vou ter que dizer minha idade, porque eu não posso falar, né? Queda en secreto. Tá bom. Frank, me diz uma coisa, por que você escolheu esse louvor maravilhoso? Yo crecí bueno, en Chile, en una ciudad no muy grande, y mi iglesia local tampoco era muy grande. Entonces no teníamos instrumentos en mi iglesia, no teníamos pantalla en esos tiempos, no teníamos radio, solamente teníamos la hermana Dina. Y ella era quien entonces daba la primera nota de los himnos y todos comenzábamos a cantar con ella a capela los himnos. Entonces crecí cantando muchos himnos, me sabía muchos y entonces uno de mis pasatiempos favoritos el día sábado de tarde era sentarme con el himnario y entonces comenzar a ver cuántos himnos me sabía, hacerles alguna marquita, a ver cuáles me sabía. Y entonces este himno Tal Como Soy, Tal Qual Estou, en portugués, es uno de mis favoritos sin duda. Parabéns. Sua interpretação foi maravilhosa. Deus te usa realmente quando você canta e quando fala também, é lógico. Me diz uma coisa, eu quero agora explicar o porquê que eu confundi os países. Apesar de eu estar na Suíça, eu falei Alemanha. Por que será? Você pode me dizer por quê, Frank? Yo creo que es porque yo vivo en Alemania y en nuestras conversaciones estuvimos incluso hablando en alemán. Isso mesmo. Por isso que eu confundi, irmãos. Obrigada e desculpe, tá bom? Frank, fala um pouquinho de como é que você começou a tocar, a cantar, principalmente, a cantar, louvar a Deus, né? Em que momento você teve esse chamado de louvar a Deus? Mira, siempre me gustó mucho la música, era una de las cosas que más me llamaba la atención. En la iglesia, por supuesto, y cuando uno es niño siempre hay alguna actividad, los 13º sábado, siempre hay lugares donde cantar. Pero no fue hasta que cumplí 13 años que en la secundaria donde yo fui, que era una escuela adventista, había un conjunto que se dedicaban un poquito a la música más profesional. Entonces fui invitado a formar parte, fue un profesor, entonces el que vio en mí algo, creyó en mí, y entonces me invitó a cantar con ellos. Y allí comencé a entender un poquito más la música, más que solamente cantar, la verdad. Y de ahí en adelante no paré. Ah, que lindo! Mas, Frank, nós conversamos um tempinho e você também me contou um testemunho lindíssimo da sua mãe, né? Dessa vez é um testemunho da sua mãe, né? Que tem a ver com você, não é? Você poderia nos contar um pouco sobre esse testemunho? Claro, claro. Bueno, tú dices un testimonio de mi madre y es cierto, es un testimonio de vida, pero en el que yo no soy el protagonista, sino mi mamá, pero tiene directa relación conmigo. Y es que, bueno, es el testimonio que cuento cuando me preguntan por alguna experiencia con Dios, ¿verdad? Por supuesto que yo mismo he hecho mis propias experiencias, pero para mí lo que les voy a contar ahora tiene que ver con mis inicios, con mi entrada, entre comillas, en esta vida. Y es que mi mamá, cuando quedó embarazada, tuvo muchos problemas durante mi embarazo. Y por supuesto, estamos hablando de los 80, del final de los 80. Tampoco voy a revelar mi edad. No importa. Entonces, claro, la tecnología y la salud era diferente.
como les comenté hace un momento, yo nací en un pueblo, la verdad. Hoy en día ya ni siquiera está bien reconocido porque era un pueblo minero, Ah, alejado de las ciudades más grandes. Entonces había un hospital y tampoco, digamos, tenía todas las comodidades que hoy en día puedan tener. Entonces, era la semana 27 de embarazo, son 40 semanas, ¿verdad? Y sim. entonces es muy temprano, pero ya estaba dando muchos problemas. Entonces los doctores dijeron que la solución era tratar de adelantar las cosas para ver si es que había alguna oportunidad. Y en definitiva decidieron que solamente podían salvar una de las vidas, o la de mi mamá, y entonces enfocar todas las energías y las atenciones hacia ella, o la mía. Tampoco tenían, les faltaban respirador. Uno de los últimos procesos de la formación, digamos, de un bebé tiene que ver con los pulmones. Entonces mis pulmones tampoco estaban listos y necesitaba un respirador y solamente tenían uno disponible, pero había habido un accidente con otro muchacho que también lo necesitaba. Entonces habían muchos factores que en realidad no daban muy buen presagio. En ese momento entonces, estas son las historias que mi mamá me cuenta, ¿no? Em, Ella dice, yo me puse terca con el Señor. Yo dije, Señor, tienes tantas promesas en tu palabra y entonces tú no eres un Dios mentiroso. Vas a tener que cumplir tu palabra en mí. Y si me permitiste llegar hasta este momento del embarazo, yo te pido que por favor le salves la vida a mi hijo. Y que contra todo pronóstico, que no van a ser o que van a ser con mucha dificultad o problemas cognitivos, respiratorios, etc. Todo el sinfín de problemas que le habían dicho que yo iba a tener, que tú hagas un milagro y que tu poder se manifieste ahora. Yo no puedo hacer nada, pero tú eres todopoderoso y lo puedes hacer todo. Y le prometió al Señor que iba a hacer lo posible y lo imposible por llevarme a la iglesia, digamos, enseñarme los caminos del Señor, pero ella lo iba a hacer, aunque fuera a la fuerza, hasta los 13 años. E por quê? Esa fue la promesa. Você sabe por que 13 anos? Por que Yo até no sé por qué, pero creo que tiene que ver con un cuento de la adolescencia y entonces, la verdad no sé por qué los 13, pero esa es la edad. assim, ó, ok. Y, y nací, y es verdad que era muy pequeño, es verdad que Você tuve lembra que de estar... quantos quilos você tinha quando era bebê? Sua mãe te Ay, contou, falou para yo você? voy a tener que preguntarle a mi mamá estos detalles. Ok, tá bom. Em, y entonces, claro, me tuvieron en incubadora, por supuesto, conectado y por todo el cuento de los pulmones, también a un respirador. Y estuve allí durante unas semanas que no me podían sacar del hospital, ¿verdad? Ese primer tiempo. Y tú sabes, los primeros días los bebés casi siempre pierden peso más encima. Entonces, bueno, fue un proceso, pero comencé a repuntar y no tuve ningún problema de todos los que me habían dicho. Um milagre Y de mi mamá Deus. cumplió su promesa. Es decir, a veces, cuando yo era más chico, me despertaba y entonces, rapidito, rapidito, porque hay que vestirse, hay que ir a la iglesia. Y a los 13 años, yo creo que ya no tenía la preocupación, digamos, pero a los 13 años es cuando me bauticé. Me bauticé un poquito antes de los 13, si mal no recuerdo. Y la verdad es que sabiendo esta historia, ¿verdad? Cómo el Señor desde un comienzo tenía un plan para mí. Entonces quiero servirle mientras viva, quiero cantar para Él y que el Señor me utilice como un instrumento en sus manos. Si es que me permitió vivir, entonces hay un plan. Ah, que lindo, Frank. Realmente a sua história é uma, quer dizer, a história sua e da sua mãe é uma Sí. história divina, né? Porque você está aqui louvando, falando de Deus para todas as pessoas. Me diz uma coisa, Frank, como que você chegou na Alemanha, né? Isso precisamos também entender um pouco, né? Um chileno, né? Agora você está na Alemanha, louvando a Deus e também em alemão, que eu escutei também já um louvor seu em alemão. Olha que bênção. Vamos contar um pouco sobre isso? Claro, claro. No estaba en los planes para nada. Yo estudié en la Universidad Adventista de Chile, soy profesor de música y me quedé trabajando en el sur de Chile, que es donde está la universidad. Trabajé allí 3 años en un colegio y al mismo tiempo hacía unas ayudantías, es decir, estaba trabajando en la misma universidad ayudando con los alumnos de primero de la carrera de música, ¿no? Entonces todavía tenía conexiones con la carrera y una de las muchachas que estaba encargada del servicio voluntario adventista en la universidad era muy amiga mía.
Y entonces ella me dice un día, ¿sabes qué? Invitamos a una muchacha de Alemania, ella va a venir a ayudar con el programa de inglés aquí a la universidad, va a venir de misionera. Y me gustaría, vamos a hacerle una cena. A mí me gusta mucho cocinar, entonces me gustaría si es que tú nos puedes ayudar con la cocina. Aham. Desculpe, você gosta de cozinhar que tipo de culinária? Chilena? A mí me gusta la comida internacional, entonces me gusta aprender platos de distintos países y luego prepararlos. Desculpe de interromper, pode continuar. Y Ok. bueno, así fue. Entonces mi hoy en día esposa llegó a mi casa un día domingo. Yo había preparado una cena de bienvenida. Entonces así nos conocimos, comenzamos una amistad muy bonita. Y bueno, las cosas fueron dando. El Señor fue poniendo todas las piezas del puzzle. Y hoy en día es mi esposa. Tenemos un pequeño de 4 años y vivimos muy cerca de Berlín. Ah, que bênção. Poxa, Frank, muito, muito obrigada por você ter aceitado, né, o nosso convite. Realmente, o seu testemunho é um testemunho muito lindo, me tocou desde o início que você me contou, né? Te agradeço muito, mas não saia daí, porque daqui a pouco você vai voltar com a sua música, tá bom? Tá bom. Que é o o hino final do programa Assim Diz o Senhor, tá bom? Obrigada. Gente, bom, continuando, eu gostaria muito, muito, se vocês estão gostando do programa, que vocês, por favor, vai lá no nosso canal, inscreva-se no nosso canal Assim Diz o Senhor, tracinho, menos, né? Patrícia Lisboa. Se inscreva lá, tá bom? E mande também essa programação para seus amigos, para seus familiares, porque nós queremos que a palavra do Senhor vá a 4 cantos deste mundo, tá bom? Ó, ok, agora nós vamos chamar o pastor. O pastor Carlos Eduardo. Pastor, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Deus abençoe a todos. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pela sua presença, foi uma bênção. O pastor Josemir falou muito bem do senhor, esse pastor também é uma bênção, pastor Josemir, não é? Pastor Josemir é uma referência para a gente aqui. Ele sempre está ajudando a todos os pastores, enfim. Para mim, particularmente, vou fazer 10 anos de ministério, então, durante todos esses 10 anos, eu recorri a ele algumas vezes e ele prontamente me ajudou. Então, na nossa associação aqui, o pastor Josemir é uma referência para a gente. Qual é a sua associação, pastor? Você pode falar para a gente? Nós somos aqui do Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 3 associações. Nós temos a Rio Central, onde tudo começou, a Rio Sul e a Rio Fluminense, que pega mais o norte do estado aqui. Okay. Então, eu faço parte da Associação Rio Fluminense, pega toda essa região praiana do interior do Rio de Janeiro e região serrana também. Serrana, interessante. Desculpa, eu estou na região serrana, na cidade de Nova Friburgo, que foi colonizada por suíços, inclusive. Isso mesmo, parece que aí também tem muitos alemães, não tem? Sim, sim. Agora me diz uma coisa, pastor, existe ainda alemães que ainda estão aí falando alemão? Porque vamos lá, existe pessoas que, poxa, os avós, né? Os pais, os brasileiros, porque depois, quando você está no Brasil, você tem filhos brasileiros, né? Então, quer dizer, às vezes perde a cultura com o tempo. O senhor acredita, o senhor sente que aí em Nova Friburgo a cultura suíça e alemã continua ou foi se perdendo com o tempo? Pois quanto à fala, eu acredito que não existe um bairro específico, mas existem muitos descendentes espalhados pela cidade. Nós temos aqui a Praça das Colônias, então tem ali um stand da Alemanha e, na verdade, é o único que funciona, né? De todos aqueles países que chegaram aqui em Nova Friburgo, os descendentes que chegaram aqui, o único que está assim, funcionando mesmo é o da Alemanha. Tem ali os artigos do país, enfim, que representam um pouco a cultura. E tem alguns alemães que trabalham na loja. Oi? Produtos turísticos, assim, tipo coisa de... Né? Ok, interessante. Exatamente.
Agora, tem muitos descendentes. Uma região específica de fala alemã, eu acredito que não tem aqui em Friburgo. Ok. Mas tem muitos descendentes, você vê pelos sobrenomes aqui da galera. Que interessante. Agora, pastor, uma pergunta. Tem aí uma igreja adventista em alemão? Não, Ah, não. eu não acredito, pastor. Sabe por que eu falo assim? Eu morei na Alemanha, sabe, Frank? Sim. Eu morei na Alemanha, em Colônia. E o senhor acredita que nós tínhamos o nosso meu primeiro pastor, quando eu cheguei, né? Ele era brasileiro, com descendência alemã, Sim. né? E é interessante porque ele era brasileiro com descendência alemã e ele tinha a igreja, né? A igreja que ele estava ali é a igreja latina, quer dizer, a igreja brasileira e espanhol ao mesmo tempo, né? E ele descendência alemã. Bom, pastor, vamos lá. Eu gostaria de perguntar mais alguma coisa bem interessante que eu acho que muitas pessoas estão esperando em saber. Ok. Como foi a sua conversão, pastor? Fala pra gente. Pois a minha conversão foi... Eu não tenho... Eu já vou talvez até adiantar algumas respostas aqui. Pode adiantar, não tem problema não. Nós estamos ao vivo, isso é uma live, Ok. e vamos deixar fluir como Deus quer, não é? Ok. Eu não tenho família adventista, eu não venho de família adventista. Então, aos 13 anos, eu conheci o Clube de Desbravadores. Ah, Ali eu comecei, então, a interagir um pouco mais com o clube, recebi os estudos bíblicos, e então, com 14 anos, eu fui batizado na Igreja Adventista, e a porta de entrada foram os Desbravadores. que benção. Sabe, pastor, eu tenho que contar uma coisa para o senhor. No programa anterior, não sei se Fabiana lembra, o nosso pastor também que foi convidado, o pastor Felipe, ele Sim. também, através do Desbravador, ele também conheceu a mensagem adventista, conheceu Jesus e a mensagem adventista. Olha que benção. E eu acredito que ele também foi impressionante, também foi batizado mais ou menos com 14 anos de idade. E o que Legal. do batismo de jovens? O que o senhor, como pastor, o que o senhor acha disso? Porque muitas pessoas têm um Batismo pouco de medo. de jovens. Uhum. Cara, a Bíblia, ela sempre trabalhou com os jovens. Davi era jovem quando foi chamado, o próprio Saul era jovem, Salomão era jovem, Daniel era jovem, Estevão era jovem, Maria, mãe de Jesus, era uma jovem. Então, o Senhor sempre trabalhou com os jovens, né? Com a geração da juventude. Então, muitos reis de Israel foram jovens. A gente lembra dos patriarcas, é claro, ok, está tudo certo, mas se a gente parar para pensar, Moisés foi chamado desde jovem, mas ele só foi assumir lá na frente com 80 anos, enfim. Mas Deus sempre quer trabalhar com jovens. E se tem os jovens aí assistindo a gente, então tome uma decisão ao lado de Cristo, entenda que você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus. E o bom da juventude é o vigor, é o ímpeto, é a criatividade, a disposição, né, para fazer acontecer. E Deus ele se submete a essa situação. Não é que ele depende, mas é como se dependesse de nós numa coisa chamada pregação do Evangelho, ou assim diz o Senhor, né, para levar esse assim diz o Senhor para outras pessoas. Ele não precisa, mas ele escolheu trabalhar ombro a ombro com a gente, né? Não por uma necessidade dele, mas sim por uma necessidade nossa, porque o envolvimento na obra do Senhor me desenvolve espiritualmente, desenvolve o meu caráter, a semelhança do céu. Então, o jovem ele precisa estar envolvido, porque se você parar para pensar, né, o jovem ele representa uma próxima geração. Isso. Não apenas a geração atual, mas ele representa uma próxima geração. Ele forma uma próxima geração. Então, assim como ele é referência, ponto de ataque do inimigo, ele também é ponto da visão de Deus para ser usado por Deus. Amém, é isso mesmo, pastor. O senhor tem algum testemunho de algum jovem que o senhor acompanhou na sua igreja? Quantos membros... Vamos voltar. Quantos membros o senhor tem na sua igreja agora lá em Nova Friburgo?
Nós temos, no distrito, nós temos 540 membros, aproximadamente. Nós somos aqui 5 igrejas e um ponto de pregação. Então, é em torno de 540, 550 membros aqui em Nova Friburgo. E o senhor lembra de algum testemunho de um jovem que se batizou? O senhor lembra de alguma coisa que o senhor poderia nos contar hoje, essa noite? Lembro sim. De tarde, no Brasil, aqui à noite, né? Ok. No Brasil aqui tarde, né? De tarde. Aí já está à noite. Bem, eu lembro sim. Eu tive uma experiência muito singular que eu agradeço muito a Deus por ter me permitido passar por ela. Nós estávamos com as igrejas fechadas aqui. Eu acredito que também foi uma realidade aí. Se ainda não está sendo uma realidade. Mas aqui as igrejas estão abertas, mas por conta da quarentena, da pandemia, as igrejas estavam fechadas. Só que nós estamos fazendo os plantões nas igrejas. Então, como eu cuido de 6 igrejas, a cada sábado eu estava em 2 igrejas, né? Ficava até certo horário em uma, depois ia até outra igreja e assim por diante. E nós fizemos um trabalho aqui muito intenso e ainda estamos fazendo de distribuição de cestas básicas. Interessante. Então, eu estava ali no plantão, sozinho na igreja, um sábado pela manhã, né, junto, na verdade, de um outro líder. Nós estávamos com algumas cestas básicas preparadas, alguns irmãos estavam indo à igreja apenas para devolver o seu dízimo e a sua oferta e voltar para casa, porque a gente não podia ter culto, né, por decreto municipal. Então, apareceu ali uma irmã. E essa irmã apareceu para pegar uma cesta básica para uma outra pessoa, para uma vizinha que estava tendo uma necessidade. E ela foi, então, à igreja. E ela foi de carro. E ela me falou, pastor, olha, tem como eu pegar uma cesta básica para minha vizinha, assim, assim. Não, claro, não tem problema. Não, então tá bom, pastor, então eu vou levar a cesta básica. Eu falei, faz o seguinte, eu levo para a senhora lá, vou com a senhora. Pastor, não precisa, fica tranquilo, eu estou de carro, eu levo. Eu falei, não, irmã, fica tranquila, eu levo, eu vou com a senhora. Não, pastor, você não está entendendo, eu vim de carro. Então, assim, eu não vou levar o peso, é só você colocar ali no meu carro que eu levo. Okay. Eu sei, irmã, mas eu levo com a senhora. Eu insisti, mas eu não entendi o porquê que eu estava insistindo naquilo, até porque eu precisava ficar na igreja para o plantão. E ela, então, pastor, será que o senhor está insistindo? Então tá bom, então vamos. E ela deixou o carro dela na igreja, entrou comigo no meu carro e fomos, né? Não tinha muita lógica isso. Mas fomos, né, para entregar a cesta básica lá à vizinha dela. E quando a gente estava passando pela casa dela, eu encontrei uma jovem essa que foi minha ovelha há alguns anos atrás, em outro distrito. Não, em outro distrito. Okay. Não tinha noção disso. O nome dessa jovem é Ana Clara. Ela tem 17 anos. Okay. E ela me ajudou na sala das crianças. Ela é muito habilidosa para lidar com crianças. E ela me ajudou na época lá na sala das crianças. Ela é muito envolvida. E quando eu a vi, eu chamei ela, mas pelo nome da mãe dela, do nada, né? E eu chamei Luísa. O nome da mãe é Luísa. Ah, ok. Eu passando de carro, eu estava passando de carro, né? E eu freiei o carro e chamei Luísa. Ela, não, sou Ana Clara. Eu falei, eu sei que você é Ana Clara, mas o que você está fazendo aqui? Porque é uma outra cidade. Eu fui pastor em uma outra cidade, não tinha por que ela estar ali. Ela falou, pastor, tudo bem? Nossa, quanto tempo, quantos anos? Eu falei, pois é, mas o que você está fazendo aqui? Olha, eu tô morando aqui com a minha mãe e com os meus irmãos. Eu falei, mas onde é que está tua mãe? Ah, vamos lá. Eu falei, então entra aqui no carro, que eu quero ver sua mãe. Já há tantos anos que eu não vejo vocês. E quando ela entrou no carro, então eu percebi que ela estava fora, afastada dos caminhos do Senhor. Né? E ela estava ali, já meio tatuada, com piercing, etc. Mas eu não falei nada. E aí, quando eu cheguei lá na casa da mãe dela, né, foi uma surpresa, eu fiquei encantado, vi todos, mas todos estavam longe do Senhor. Todos estavam longe do Senhor. E naquele momento, eu entendi, quando eu cheguei na casa da mãe dela, eu entendi o porquê que Deus moveu meu coração para insistir com a irmã, para levar a cesta básica. Deus queria causar esse encontro, né, entre eu e Ana Clara.
Que bem. E então eu fiquei feliz da vida, contei para elas a experiência, a irmã estava do meu lado, e elas ficaram encantadas com essa experiência, estavam todas longe do Senhor, e ali eu fiquei muito emocionado com elas, e nós oramos juntos. Eu falei o seguinte: olha, Deus colocou vocês na minha vida novamente, e eu, como pastor, não vou abandoná-las mais, vocês todas vão voltar para os caminhos do Senhor. E isso foi no mês de junho, e quando foi em agosto, nós começamos ali um trabalho de estudos da Bíblia, e agora, recentemente, todos eles foram rebatizados, para honra Glória. e glória de Deus. E hoje essa jovem, Ana Clara, ela vai participar de uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que eu não sei se funciona aí fora, chamada Missão Caleb. Ah, Né? sim. Aqui não existe a Missão Caleb, não. Que eu não escutei até ainda, não. Mas eu sei que no Brasil é muito forte essa Missão Caleb. Sim. Né? Sim. Que bom. Então, foi uma experiência assim, marcante, recente, e essa jovem está muito animada. Eu estive ontem com ela, e eles estão já no foco de passarem o mês de janeiro pregando a palavra de Deus para várias pessoas, fazendo várias ações, enfim. Que testemunho, pastor, sabe? Às vezes a gente deixa assim de apercebido alguma coisa que Deus está falando com a gente, mas mesmo que às vezes a gente não queira fazer alguma coisa, mas Deus insiste, né? Insiste no seu coração. O Espírito Santo insistiu e o Senhor, graças a Deus, escutou. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Me diz mais uma coisa. Na igreja que o senhor está agora, né? Ela está fechada momentaneamente? Não. Esteve fechada até o mês de julho. E desde meado de julho, ali, acho que, se eu não me engano, dia 18 de julho, foi o dia que nós reabrimos a igreja. Também, né, sob condição do decreto municipal. O decreto agora permitiu que as igrejas pudessem ser reabertas, comércios, etc. Então, desde esse período, nós voltamos a abrir a igreja. Estávamos fechados desde março. Ok. Pastor, me diz uma coisa. O senhor falou no início que o senhor não era da igreja adventista, que a sua família, né, não era da igreja adventista. O senhor pode nos contar um pouquinho como a sua família recebeu a sua decisão de se tornar adventista? Recebeu de forma muito negativa, porque foi uma mudança muito drástica, né? Eu fui criado comendo de tudo, e de repente eu chego em casa e falo: eu não vou comer mais nada de porco. E aí, um moleque de 13 anos, né? E aí a mãe fala assim: você tá maluco, né? Você vai comer tudo que eu colocar no prato. Mas teve toda essa problemática, questão do sábado, né? O sábado foi, sabe, uma questão assim muito forte, porque eu tinha algumas ideias, alguns sonhos, e por conta do sábado eu tive que frear esses sonhos e desviar, mudar tudo na minha mente, né? Claro, não me arrependo de nada. Eu tinha planos, mas Deus tinha outros planos melhores para minha vida. Eu não imaginava ser pastor, não passava pela minha mente, mas Deus me permitiu isso, né? E hoje eu sou, sabe, muito feliz dentro do ministério. A maior bênção da minha vida. Mas assim, para minha família foi foi muito difícil aceitar isso, né? Porque eles já tinham todo um costume, um ritmo religioso. De repente eu freio e falo: olha, não vou mais seguir nessa direção, vou seguir em outra direção. Então toda a família indo para um lado, eu indo para outro. Não ficou muito legal, mas depois as coisas se ajeitaram e, graças a Deus, né, as coisas puderam se encaixar lá em casa. Inclusive, né, pastor, o senhor me contou que o senhor tinha um plano, né, que estava incluído a sua família, né? Antes de se tornar pastor ou de receber esse chamado, o senhor tinha um plano de vida que, de uma certa forma, estava incluindo a sua família nesse plano de vida. O senhor poderia contar para nós? Posso contar, sim. Então, eu sou natural da capital, Rio de Janeiro, capital, e eu sou nascido e criado dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, lá no Rio de Janeiro. E dentro da comunidade, né, é um ambiente muito complicado.
e até para você não se tornar fruto do meio, e assim por diante. Então, o jovem que cresce na comunidade, gosta de jogar bola, né? Ele tem o sonho de um dia ser jogador de futebol e tirar a família da comunidade. Então, eu sempre gostei de jogar bola, tinha talento e tenho até um pouquinho ainda para isso. E comecei a andar nessa direção, né? As pessoas falavam, olha, você vai ser jogador e etc. Então, eu comecei a andar nessa direção e com o sonho, com o foco de ser um jogador de futebol e retirar toda a minha família da comunidade para dar uma vida melhor para minha família. E aí, quando tive a oportunidade de ser jogador de futebol, de começar de uma forma um pouco mais não é séria, mas oficial, talvez essa não seja ainda a palavra, mas enfim, né? Quando eu tive a oportunidade de me federar a um clube, eu desisti porque o treinador disse que não tinha, ou eu tinha que escolher o sábado ou o campo, né? E eu escolhi ser fiel ao Senhor. Amém, amém. Mas o senhor também começou um pouco tarde, não é? Estudar teologia, não foi? Eu comecei com 24 anos, mas desde os 18 anos eu já entendia já. Glória a Deus, isso mesmo. que tinha que andar nessa direção, né? Mas escolhi não ir desde os 18 anos, porque eu estava namorando e minha namorada na época, hoje é minha esposa, né? Não conseguia ir, enfim, para o colégio, a gente ia ficar à distância, eu decidi ficar. E nesse ficar, eu fiquei até os 24 anos, a gente casou, ficamos 2 anos casados aí no Rio. E depois de 2 anos de casados, eu fiz o vestibular e fui para o colégio com 24 anos e formei aos 28. Que bom, pastor. Poxa, é um testemunho muito lindo também, que a gente percebe, né, que Deus estava realmente continua te direcionando, né? Glória a Deus. Obrigada, pastor. Quero agradecer. Amém. O senhor vai ter que sair mais cedo, né? O senhor vai poder ficar para fazer a oração no final, porque o senhor tem um compromisso. Quero agradecer por o senhor ter aceitado estar conosco aqui. Amém. E quem sabe no próximo ano o senhor volta, não é não? Assim do Senhor aqui na Europa. Claro, ok. Tá bom, pastor. Muito obrigada. O senhor gostaria, por exemplo, de contar qual é um verso da Bíblia que marcou a sua vida até o dia de hoje? Poderia dar uma pequena meditação sobre isso? Posso sim. Ótimo, isso. Antes de ir embora... Pode falar. Antes de ir embora, né, gostaríamos de escutar um pouquinho do senhor. Qual é o verso da Bíblia que está no seu coração durante muito tempo, que marcou a sua vida? Pode nos falar sobre isso? Posso sim. Então, para mim, é difícil destacar um verso que marcou a minha vida em si. Okay. Mas eu quero destacar um verso da palavra do Senhor Deus, que é um verso que tem falado muito comigo, e eu tenho meditado bastante nesse. É um verso curto, mas muito profundo, que é Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35, que diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse é um dos textos que destacam a vida de oração do Senhor Jesus Cristo. O texto fala que Jesus Cristo se levantou alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Do ponto de vista divino, porque o Senhor Jesus era 100% Deus e 100% homem, do ponto de vista divino, Cristo não precisava ter uma vida de oração. Mas do ponto de vista humano, sim, Cristo, ele tinha uma vida de oração, não porque ele tinha uma necessidade por conta do pecado de estar separado de Deus. Não é isso. Cristo não tinha pecado em si, não tinha uma condição pecaminosa, mas também para nos dar o exemplo. Assim como ele não precisava ser batizado e foi, assim como ele não precisava guardar o sábado lá na criação e guardou, assim também ele tinha uma vida de oração. E o texto nos ensina que o nosso maior exemplo de oração, o Senhor Jesus Cristo, levantava-se alta madrugada, muito cedo, para passar tempo com Cristo, com o Pai. Por quê? Porque ele não tinha tempo de fazer isso durante o dia. A vida de Cristo era uma vida muito ocupada, muito atarefada, muito corrida,
com muitos compromissos, estava em uma cidade aqui, em outra cidade ali, atendendo uma família aqui, outra ali, discursando aqui e ali. Era uma vida muito intensa. Por isso ele não tinha tempo de passar, ele não conseguia passar um tempo de qualidade na presença do Pai durante o dia. O tempo que Cristo tinha eram as madrugadas. Bem, talvez eu fale para você que também tem uma vida muito corrida, você trabalha, tem muitas atividades, você anda de um canto para outro, começa muito cedo, termina tarde, talvez pessoas que têm aqui uma dupla jornada de trabalho. Ei, o exemplo de Cristo para você é o seguinte: nada disso deve atrapalhar a sua vida de oração. Nada disso. Você pode e deve, sim, acordar mais cedo para passar tempo de qualidade com Deus. A nossa principal oração tem que ser quando o dia começa, quando o dia tem início. Assim, nós podemos conversar com Deus com uma qualidade melhor. E esse foi o exemplo que Cristo nos deixou. Amém. Obrigada, pastor. Pastor, eu gostaria de fazer um pedido. Posso fazer? Pois não. Pois é. Nós temos agora, nesse sábado, agora dia 11, desculpa, 14. Não, dia 14, sim. Hoje é dia 11, sábado, dia 14. Nós vamos ter uma programação que se chama Assim Diz o Senhor Jovem. Ok. Pois é. Eu gostaria de pedir para o senhor que, se for possível, o senhor chame os seus jovens para ver essa programação. Vai ser muito interessante. No Brasil, temos o horário no Brasil, que é às 3 horas da tarde, e aqui, às 7 horas da noite. Ok. Né? Então, eu te agradeço muito se o senhor pudesse nos ajudar com os seus jovens, porque são jovens que estão na frente, sabia? Sim. Nós temos um jovem que é o Michel, tem 14 anos de idade. Ele é o nosso técnico, 14. E são, assim, muito fofos, né? Depois legal. Temos os nossos outros 3 rapazes, né? Um tem 18, que é eu vou dizer para o senhor, temos o Nadson. Qual conhece o Nadson? O Nadson é de Cabo Frio. Sim, eu conheço muito bem o Nadson, foi minha ovelha. Isso! Oh, viu que bênção? Pois é, o Nadson faz parte da nossa programação Assim do Senhor. Legal. E temos o Arthur. O Arthur, ele também está no Brasil, mas é na Bahia. Sim. Ele tem 18 anos. O Nadson tem 22, né? Que ele prega, que é uma beleza, o seu conhece já é o Nadson. Depois nós temos o Arthur. O Arthur tem 18 anos. Ele compõe, que é uma beleza, música. Inclusive, ele é o compositor do programa, da música. Se eu não, com certeza ainda não, Onway. Eu vou mandar para o senhor nos vídeos, tá bom? Da Onway. Ele foi com 18 anos, pastor. Olha que beleza. Amém. Infelizmente, o nosso Vinícius não vai estar no sábado, porque ele está com o pai dele no Brasil. Sim. Então, nós temos um participante assim também é maravilhoso, que está na Holanda, que é o Daniel. Ele é filho do pastor e ele vai contar um testemunho também que é uma bênção. Maravilha. Então, nós temos esses 4 jovens, né? E são eles que vão estar na frente. Nós nem estamos. São eles que vão comandar todo o programa Assim do Senhor Jovem. Então, eu agradeceria muito, pastor, que o senhor pudesse nos ajudar aí no Brasil para que os nossos jovens possam estar presentes nessa programação no sábado, dia 14. Tá bom? Obrigada, pastor. Nós vamos chamar agora a chamada do... Jefferson, você poderia colocar, por favor, a chamada do programa Assim do Senhor Jovem? Fica aí para poder ver, tá bom, pastor? Ok, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A beleza do jovem está na sua força. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o mal. Os que confiam em Deus serão fortes, voarão com asas como as águias. Assim diz o Senhor Jovem. Apresentação: Vinícius Clajos, Nadson Barbosa e Arthur Marco. Oi, meus queridos. Pois é, estamos contando com vocês no próximo sábado, tá bom? Ok, agora nós estamos esperando a nossa coach saúde emocional. Vocês devem estar bem, assim, entusiasmados, não é? Fabiana,
Oi, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Muito feliz de ver como Deus linka, né? De maneira tão maravilhosa, sem haver combinado. Cada um, o primeiro que cantou foi o Frank, ele falou da história de vida dele, né? Sobre como, né? Ele se ofereceu como sacrifício e Deus operou o milagre na vida dele. Amém. E hoje ele tem esse ministério para a honra e glória de Deus. E agora o pastor falando da importância de orar na madrugada, né? E hoje a gente pensa assim, que hoje a gente arranja tempo para tudo, né? E a gente tem que ser múltiplo, porque hoje a gente tem uma vida virtual, né? Fora a vida real, e a gente precisa ter tempo para abastecer as mídias sociais, estar ali conectado, e às vezes a gente arranja desculpa, né? Mas, como eu tenho falado sobre as ferramentas de sucesso, não existe ferramenta mais poderosa do que a oração. E principalmente o que o pastor Carlos Eduardo falou, a oração da madrugada. Ela, sim, tem até uma música aqui no Brasil, Patrícia, que diz assim, que a fila está mais vazia de madrugada para falar com Deus. Eu acho até engraçada essa alusão, né? Porque não são muitos que acordam na madrugada, né? Se você vai no grupo, eu faço parte do grupo de oração, são 250 pessoas. E todo dia tem um encontro às 4. Mas dos 250, nós não chegamos a 25, nem 10%, né? Porque as pessoas não têm mais essa disposição e tempo. E eu acho interessante também porque ambos os pastores e todos os convidados que vêm, eles sempre falam dessa força da juventude. Deus, ele quer usar todos nós e é um privilégio, né? Mas imagina ele poder usar a gente como instrumento em plena juventude, né? Que poder, que privilégio, né? Essa missão Caleb aqui é linda. Que os jovens se disponibilizam, né? Tem essa visão altruísta, né? Para de olhar um pouco para o seu umbigo e de ser tão favorecido, né? E isso tem a ver com inteligência emocional. Aqui a gente falou muito com o público cristão. Falar, Fabiana, olha só, na semana passada nós tivemos um tema bem interessante, não foi? Sim. Brindar a mente. Isso ficou na minha mente. Impressionante. A blindagem emocional, a blindagem da mente, né? Porque nós estamos sendo bombardeados, né, Patrícia? A gente nunca teve tanta informação. Dizem estudos que hoje uma criança de 10 anos ela tem mais conhecimento do que um imperador na época de Roma. Porque hoje ela tem ali, imagina, celular, ela joga no Google. Dizem até que os idosos estão passando pela depressão, porque antigamente tudo que uma criança queria saber, por que isso? Perguntava, né, para os mais disponíveis, que eram os idosos. Mas agora tem, Para que elas perguntam? Para o Google. Joga no Google. Elas não precisam nem escrever, né? Elas põem lá um microfone, elas sabem passar mensagem, elas sabem interagir nas mídias sociais. E muitos pais falam com... Fabiana, eu gostaria de falar nesse ponto. Você não acha que... Às vezes eu fico assim, conversando com umas crianças e elas falam assim, tão assim avançada para a idade delas, por causa do Google, né? Mas você não acha que hoje em dia as crianças pulam essa com fase? certeza. E isso não é achismo meu. Os educadores falam, hoje os psicólogos eles estão muito preocupados porque existe essa precocidade. Hoje, a adolescência, que antigamente começava lá por volta dos seus 15, né? Que alguns mais cedos, né? 13. Mas agora está cada vez mais cedo. Aos 10, a criança já fala que é adolescente. Às vezes, aos 6, já está falando. Hoje, na minha época, eu fico pensando assim, criança com 5 anos ainda era meio gugu dadá, né? Não tinha aquele vocabulário. Hoje, uma criança de 5 anos, ela discursa sobre um assunto e fala com habilidade, porque ela tem tempo, né? E os pais falam com orgulho. Mas os pais eles estão perdendo a atenção e eu queria muito, durante essa série que a gente falou sobre gerenciamento emocional, eu não tenho filho, mas eu sou encantada por crianças, os adolescentes me amam, as crianças, e eu os amo. E eu vejo que hoje, a brecha que os pais têm deixado, em virtude de querer conquistar o melhor para os seus filhos, é deixar de passar tempo com eles. Então, eles querem trabalhar, a mãe precisa trabalhar porque ela quer dar um iPhone, quer dar uma educação melhor, quer dar. E aí, hoje eu estava até conversando com uma pessoa que eu falei, é interessante como o adulto é curioso. Ele quer muito trabalhar no momento que ele precisa alicerçar as bases dessa criança, da educação, do caráter dela. Então, deixa com babá, deixa com, às vezes, outras escolas. E quando chega na adolescência, aí o pai quer interagir com o filho, que é um estranho para ele.
E aí a gente sabe que não vai funcionar, né, Patrícia? Mas infelizmente, né, hoje em dia, a sociedade, hoje, como você falou, na nossa época, bom, eu acho que você é bem mais jovem que eu, mas bom, vamos esquecer esse negócio de idade, mas... Não, eu vivo esse conflito que a mulher... Eu não tenho esse conflito porque eu não tenho filho, mas eu vejo a educação dos pais, mas eu sempre falo com os meus clientes, eu falo assim, olha, outro dia eu estava conversando com uma cliente que era do curso Ressignificando a Vida, Módulo Perdão, ela falou assim, eu estou muito deprimida porque eu queria poder dar para minha filha a boneca que ela pede, e eu estou desempregada, eu estou arrasada porque tudo é o meu marido, que eu não faço nada. Como não faz nada? A dona de casa, ela faz muito. Ela tem um currículo invejável, só que é um trabalho que, com todo esse marxismo que cai pesado na igreja hoje, ele se tornou desvaloroso. A mãe ser uma dona de casa, ser uma educadora, né? Então, algumas pessoas até olham torto para aqueles ensinos lá de educação da Ellen Gold White, que fala, né, de como deveria ser a mãe, porque ela fala assim, isso é na época dela, mas desde que o mundo é mundo, tudo que uma criança quer é a presença dos pais. E a presença dos pais, ela faz muita diferença nesse primeiro momento, que é a base do caráter dela, é a formação dela, é o alicerce dela. Então, os pais não estão nesse momento, ela é formada, e eu louvo a Deus, porque eu, como o pastor Felipe na semana passada, o pastor de hoje falou, eu fui fruto dos desbravadores, a minha mãe trabalhava muito. Eu não sabia. A opção para mim e para o meu irmão era os desbravadores. E era interessante porque eu ia para a igreja, mas eu não me interessava muito. Eu achava até legal a escolinha, mas quando era o culto divino eu achava chato, porque era papo de adulto, né? Mas quando eu descobri o Clube de Desbravadores, Patrícia, e aí eu levanto a bandeira bem alto para o Clube de Desbravadores, porque tem pai que fica com pena de levar o filho, porque vai acampar, porque vai ralar. Pai, por favor, é o meu apelo, Patrícia, essa noite por favor, deixe seu filho se frustrar, passar por dificuldades, né, nos acampamentos, passar para ele ganhar músculos emocionais. Hoje os filhos, eles estão enfraquecidos emocionalmente, qualquer coisa, eles ficam deprimidos, né? Falam até de se matar. Mas quem está fazendo isso? Sempre, se você for para um terapeuta, psicólogo, quando ele vai tratar o caso do filho, é sempre em relação aos pais, é o comportamento dos pais que não está, né, consonante ali com o desenvolvimento dele. Mas, voltando, porque a gente tem que fechar o bloco dessa semana... É isso que eu ia falar. Nós temos um tema muito interessante de tempo, né? E eu não vou aqui me prolongar como eu tenho me prolongado com as bases bíblicas, porque se você ler a Bíblia, quando a gente fala sobre perdão, tem gente que tem a visão romântica assim, Patrícia, perdão é um ato de amor. Mas eu vou perguntar, quem está chateado com alguém consegue amar a pessoa que precisa perdoar? Ela tem uma razão legítima. Às vezes é uma traição, às vezes é um preterimento, às vezes é uma fofoca. Sempre quem está magoado com alguém tem uma razão verdadeira para estar magoado. Só que aí a gente fala que o maior livro de neurociência, que é a Bíblia, que fala não deixe o sol se pôr sobre sua ira, está dizendo o seguinte, você pode, como a gente falou lá no início da série, né, que você pode sim se chatear, que Deus foi ele que fez as emoções, você pode ter raiva. Mas você não pode, não é saudável você levar ela para o final do dia. Você tem que resolver isso, sabe por quê? Porque se você tem raiva e você vai dormir com essa raiva, você plantou naquele momento a semente que vai crescer. E aí eu falo bem resumidamente, porque hoje os estudos já levam... Eu fiquei até feliz esses dias que eu estava vendo uma live do Rodrigo Silva, que estava falando sobre emoções, e aí traz uma pesquisa que recentemente eles já começam a falar que os pesquisadores têm visto que as emoções, elas impactam na saúde numa escala de 86%, se eu não me engano. E aí, de novo, eu trago a Ellen Gold White, do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que ela já dizia isso, 9 de cada 10 doenças tem fonte emocional, começa na mente. Ela não fala fonte emocional, ela fala começa na mente. Se a gente botar aqui um percentual de 9 de cada 10, seria o quê? 90%. Mas a ciência ainda anda meio devagar, ela fala 80 e poucos por cento, porque ela tem, né, a gente sabe que dá crédito, né, à alopatia, aos médicos, mas o tema de hoje é perdão. Antes de ser uma questão de amor, se você não perdoa, seja inteligente, porque perdoar
Adoece. E aí eu contei se você não assistiu, vai lá pro primeiro episódio da série que eu contei meu testemunho, e eu sempre digo que a cereja do bolo era justamente essa parte que eu fui realinhando, como a Deliane ensinou na temporada dela, né? Os 8 remédios, e ali fui para um sítio, fui vivenciando. Quando a minha mente já estava limpa, porque Deus, ele queria falar comigo, ele colocou pessoas para falar comigo, mas eu estava com a mente tão infectada pela raiva, pelo rancor, pela mágoa, e eu não ouvia. E aí, de novo, eu reafirmo, Patrícia, essa coisa de reclamar foi o que eu fiz. Eu reclamava, eu relatava esse problema, que na época era um problema, não era um desafio para mim, eu remoía e eu contava e recontava a história. E aí eu deixei para falar no episódio de hoje, qual é o problema da reclamação? Quando você reclama, você cria um vínculo emocional negativo em relação a coisa ou pessoa. Se você reclama do seu... Uma pergunta, Fabiana. Sim. Você eu tá vou acelerada, né? Uma vontade de fazer uma pergunta. Você não acha que, por exemplo, a Deliane, ela fez, né, os outros remédios naturais. Você não acha que... Eu acho que você também falou um dos programas que você também, né, usou os outros remédios naturais. Sim. Eu acredito que quando nós buscamos, porque também não é fácil, porque o nosso costume é bem diferente, né? Desafiador. Fazer essa mudança não é muito fácil. Não é. Mas eu acredito que quando a gente consegue usar esses 8 elementos naturais, a nossa mente, já com relação ao perdão, já se torna mais fácil, não? Abre, porque eu contava e reportava essa história, então eu estava com esse vínculo emocional, e aí na semana passada eu até perguntei, Walter, vamos corrigir o Walter de pergunta. Se um amigo chega e fala as coisas, você como amigo, você tem essa visão que está errado aquilo que ele está falando. Mas você, por cortesia, por educação, por gentileza, não quer magoar o amigo, e até porque o amigo não está querendo ouvir aquilo. Você vai falar, você está certo. Porque algumas pessoas, elas estão tão certas da razão dela, e eu digo que um dos motivos que as pessoas não perdoam é o orgulho. Porque é como se elas dissessem assim, se eu perdoar, eu estou dizendo que eu estou errado, e a pessoa que me feriu está certa. E não é isso, não se trata disso. E eu, na época, eu não queria abrir mão da minha razão. E é interessante aí que, quando eu recebi o diagnóstico, eu só descobri muito tempo depois, né? Que tem uma psicóloga que estuda as raízes e dizia assim que a esclerose múltipla é o endurecimento das ideias. E, Patrícia, é incrível, eu fiquei arrepiada quando eu li, porque era exatamente como eu estava. Ideias endurecidas em relação àquele assunto, e eu não queria perdoar porque eu achava que eu tinha razão. Pois bem, para resumir a história, depois que eu passei todo esse processo de reprogramação alimentar, vivendo os 8 remédios, e um deles era a confiança em Deus, que é o maior de todos, foi numa madrugada que Deus foi me mostrando que eu precisava fazer ajustes nessa parte emocional. E aí Deus vai usando as ferramentas que tem, porque eu morava num sítio sozinha, e eu tinha só a conexão com o Novo Tempo, eu não assistia nada, porque eu entendia que eu tinha que fazer um backup aí das informações que eu tinha, criar novas crenças, a minha mente estava muito contaminada. Eu só assistia ao Novo Tempo. Desculpa, eu não me lembro. Você nasceu na Igreja Adventista? A sua família era adventista? Não, eu me batizei com 11 anos através dos desbravadores. Eu não era... E minha mãe, assim, ficou algum período, saiu... Minha mãe entrou umas 2 vezes. Assim, não conseguiu se organizar muito bem com a membresia, não. Mas eu e meu irmão até hoje ficamos, né? E foi a melhor coisa que aconteceu, porque a igreja ela acabou sendo uma família, né? Ela deu esse acolhimento, né? Contribuiu na nossa educação, crescimento, estudamos em colégio adventista, foi um privilégio. Mas, mesmo com toda essa carga, nesse período específico, eu estava afastada. Eu estava vivendo uma vida assim... Eu tinha acabado de voltar da Europa e eu queria viver do meu jeito, e era um jeito livre, e era ser feliz, e era o que importava. E Deus foi me mostrando, só que não adianta, Deus planta semente, e aí essa noite eu falo para os pais que oram por seus filhos, que ficam assim, eu não sei se eu vou ver meu filho voltar, tenha certeza, porque eu sei, eu creio que nem minha mãe intercedeu por mim, mas as pessoas na igreja intercederam por mim. E eu voltei com tudo, e eu voltei com um relacionamento mesmo pessoal, eu digo que Deus foi meu psicólogo. Eu poderia ter passado por uma terapia, mas eu digo assim, que Deus foi meu terapeuta nesse período, porque eu não tinha condição financeira, geográfica de me locomover, porque eu ainda estava me recuperando.
e Deus veio face a face falar comigo, assim. Face a face, eu ouvia o que Deus estava falando, mas aí entra a parte que a Deliane ensinou. Na época, eu até falava que foram os 8 remédios naturais que me curaram. Só que eu ainda achava que era algo errado. Depois eu entendi que Deus opera em quem coopera. Quem carrega muito essa bandeira é a neurocientista Rosana Alves, e isso tem tudo a ver comigo. Deus operou em mim porque eu cooperei. Ele foi me mostrando, filha, agora vamos ajeitar isso. Sua alimentação, agora vamos ajeitar a sua hora de dormir, agora vamos ajeitar a atividade física, agora vamos ajeitar que você precisa pegar sol. Quando tudo já estava reorganizado, Deus falou assim, agora vamos trabalhar nas suas emoções. E aí, numa tarde de sábado, foi um dia emblemático para mim. Na verdade, era a transição do pôr do sol de sexta para sábado. Eu estava fazendo o pôr do sol sozinha. E eu tinha visto na Novo Tempo, era até um coach, eu nem sonhava em ser coach, né? Porque isso acho que foi por volta de 2013, um coach que ele falou sobre a importância do perdão, né? E deu as explicações, e eu vou dizer o seguinte, o perdão, a falta do perdão, ele debela todo o seu sistema nervoso, que foi exatamente o que fez comigo. Ele aumenta, eu acho que a Deliane deve ter falado isso, a produção de cortisol, fazendo a pessoa ficar agitada, nervosa, triste e até levar a pessoa para depressão, porque ao aumentar o cortisol, ela diminui a serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, da satisfação, da alegria. Então, a pessoa, ela vai se adoecendo. Imagina, eu sempre falo assim, Deus é tremendo. E quando eu fazia faculdade de fisioterapia, eu me emocionava muitas vezes a estudar como a nossa fisiologia funciona de uma maneira tão perfeita. Deus, na verdade, ele não precisa de gente para nada, da gente para nada. Eu vejo assim, que Deus deve ficar o tempo todo, filho, eu só preciso que você não me atrapalhe. Tá tudo montado direito. Então, vai lá, dorme cedo, eu vou cuidar, né? Inclusive, você falou no programa anterior, né, que eu até escrevi aqui, bem interessante, que nós temos dispositivos, né, quer dizer, ferramentas emocionais que nos cura. Nós mesmos podemos, né, se usarmos dispositivos. É o que eu estou falando. Eu gosto de dizer que a pessoa fala assim, mas o coach, eu não tenho dinheiro para pagar uma sessão de coaching. Ok, você não tem, mas se você tiver a ousadia de pedir, Deus, Senhor, me cura, eu não quero perdoar, que foi exatamente como eu cheguei naquela sexta-feira. Eu digo que eu cheguei a Deus, eu sou abusada, meu. E graças a Ele, que Ele tem muita misericórdia por mim, porque eu falei, Senhor, eu sei que eu já vi que eu preciso perdoar, mas eu não quero. Eu não falei que eu não quero, eu falei, olha, eu acho injusto porque foi isso, e eu apresentei a minha causa como uma advogada, com ganho, né, de causa, porque estava legítimo ali o que eu estava apresentando a Deus. O senhor sabe o quanto eu sofri, o quanto eu não merecia isso, passar por isso e tal. Quando eu terminei os meus argumentos, eu entendia que nesse processo do perdão, e a palavra é essa, Patrícia, não tem romance. Sim. A palavra é decisão. As pessoas gostam do romance de, eu vou perdoar quando eu sentir. Se você falar que vai perdoar quando sentir, então você não vai perdoar. Desculpa, não vai. Porque perdoar não é gostoso, assim, de cara. Porque você tá ali, com aquele desagrado, né? Não é fácil. Sua ração. Não é. Né? Algumas pessoas realmente são pessoas que nos magoam, e se você continuar com o relacionamento com ela, elas vão continuar naquele movimento. Mas isso é matéria do curso lá que a gente ministrou, porque muita gente também entende errado o perdão. Às vezes tem gente que perdoa, a pessoa realmente é um algoz, é um abusador emocional, e ela continua próximo. Então você tem que levantar ferramentas, e em alguns casos você sim sempre a intercessão de Deus, mas em alguns casos você vai ter que se afastar, porque existem pessoas que são nocivas, né? Mas o fato é que eu apresentei para Deus naquela tarde, eu falei, poxa, eu não tenho mais argumento, então a palavra que eu tenho que falar agora eu decido, porque é só isso a minha parte. É tipo, nessa sociedade é como se fosse 99,9% é com Deus, 0,001 é nosso. Só que mesmo esse 001 que é falar decido, a gente é orgulhoso e às vezes a gente não faz. Mas, Patrícia, eu vou te falar, depois da vez, foram as 2 vezes memoráveis na minha experiência com Deus, quando Deus me mostrou quem eu era, né, da cortina, abriu e falou assim, olha aqui, dá uma olhada quem você é. Que eu fiquei profundamente impactada. Esse foi o dia. Quando eu disse, decido perdoar, nem eu sabia que meu coração estava pesado, era como se tivesse saído um tampão. Eu fiquei imaginando essa semana, como se fosse removido a pedra de Lázaro, sabe? Aquele fedor. E no mesmo tempo eu senti uma leveza e eu fiquei com falta de ar. Eu chorei muito, muito. Foi uma tarde assim, e eu fiquei confusa.
noite. E aí passou, e vieram aqueles momentos de paz. Eu só falei, eu decido perdoar. Embora aconteceu tudo isso, eu decido perdoar. E depois que eu entendi, a cereja do bolo foi quando eu realmente decidi perdoar. E naquela noite, né, de sexta para sábado, que é um dia especial, é um dia de cura, eu desafio você, que tem aí os seus dilemas, vá aos pés de Cristo. Ninguém que vá aos pés de Cristo volta de mãos abanando. E ele fez um milagre aquela noite, porque eu não precisei. Muitas pessoas pensam assim, o perdão você precisa ir até a pessoa se retratar, ou fazer a pessoa se retratar com você. Não. Na realidade, perdão é decisão. E você decide não olhar para aquela situação e sofrer, sentir dor. Você decide, mesmo que você tenha razão, porque a maioria das pessoas que não querem perdoar é isso, e de fato tem, é legítimo. Elas não querem seguir. Não veem, né? Elas não veem que estão erradas. Não veem. E a amizade, nesse momento, ela faz muita diferença, sabe? Porque eu acredito, sim, que Deus, ele usa pessoas. Agora, o mal do amigo é que alguns amigos, muitas vezes, eles falam, não quero ser chato. Se eu falar, ele não vai gostar de mim. E, às vezes, você, amigo, você, pai, vê uma situação do seu filho, porque essa questão do perdão, ela tem que ser exercitado desde criança, gente. Porque a gente sofre as frustrações desde criança. E é na infância. Agora eles estão começando a falar sobre essa importância de ter até no currículo escolar essa educação emocional. Porque quando você aprende a alimentar isso, você vai ficando um poço de orgulho. E aí a gente não tem tempo de se aprofundar. Alguns, até personalidades, eles não falam nada, eles ficam quietinhos, mas eles estão lá magoadinhos. Eles não interagem com a pessoa, mas tipo assim, você aí, eu aqui. Não vem, não. E normalmente essas pessoas falam assim, não, eu até perdoo, mas se você fala mais, lamento dizer, mas você não perdoou. Porque quando você perdoa, está perdoado. No meu caso... Eu gostaria muito de fazer um chamado muito para os nossos irmãos e irmãs, né? Porque a gente fala sobre o perdão, né? Mas muitas vezes não sabemos como sair dessa situação. Sim. Então, eu gostaria que os nossos irmãos anotassem aí o seu WhatsApp, o seu contato, para que eles possam entrar em contato depois direto com você, né, Fabiana? Patrícia, olha, a gente faz trabalho e eu preciso reafirmar, porque tem muitas pessoas que têm a visão seguinte. Eu perdoei e agora está tudo ok. Gente, é igual a faxina na casa. Patrícia, se você só faz faxina uma vez na casa, ela fica limpa a semana toda, o ano todo, o mês todo? Não. Então, a limpeza emocional é da mesma maneira. Porque tem pessoas que vão continuar tocando lá no nosso tendão de Aquiles e às vezes a gente não tem os mecanismos, né, de se proteger emocionalmente, continua ferido, porque eu falei em se afastar. Mas tem pessoas que moram com os pais, não podem se afastar, às vezes é um pai, que é muito duro, né? E a gente ensina como lidar, a gente coloca ferramentas 100x1, foque no que é bom, abomine, né? Tire da sua vista o que é ruim. Mas a realidade, se a gente puder resumir essa tarde, o perdão é questão de decisão. Nós já fizemos vários workshops lá no sítio Capilimão, nesse trabalho do Ressignificando a Vida. Eu fiquei espantada, que foram quase 30 pessoas. Foi logo que eu cheguei dos Estados Unidos, eu nem divulguei muito, abri inscrição para as pessoas conhecidas, e a gente foi dando as bases científicas disso, apresentando de maneira não emocional, mas se você é inteligente, porque veja bem, eu acabei com as minhas conexões, porque o corpo é energia. Então depois eu entendi, eu falei, gente, para falar, eu preciso de energia. Para andar, para respirar, tudo eu preciso dessa sinapse ocorrer. Os neurônios se interligar, se movimentarem. Energia mesmo, energia que a Ellen Goldwyn fala, energia vital. É uma eletricidade mesmo. E eu entrei em curto, Patrícia. Se eu pudesse dizer, a esclerose múltipla foi um curto. É igual aquele fio, aquele ferro que você vai passar e você tem que ficar mexendo no fio, porque ele está com mau contato, ou microfones que ainda é com fio, você tem que ficar, ou aquela lâmpada que fica ali apagando e acendendo. Eu estava assim, eu parei de andar, eu parei das questões básicas, né, de ir no banheiro. Quando eu voltei da doença, eu era induzida para ir no banheiro só à base de remédios. Uma das maiores alegrias hoje que eu tenho é poder ouvir o barulho da minha urina, porque eu não conseguia. Eu fui, e eu fico muito impactada, porque eu fiz isso, Patrícia.
quando eu falava, eu não dizia assim, acontecia, a gente sempre vê a doença como algo secundário. Não fizeram comigo. Eu permiti, pelo meu posicionamento, foi um posicionamento negativo de não perdoar. O passo, né, Fabiana? Eu fiquei reclamando e alimentando negativamente aquela razão e levando para as pessoas. E toda vez que eu falava, e é essa, para você que reclama, meu amigo, minha amiga, você pensa que não, mas você está alterando toda a sua química. A serotonina que podia estar circulante aí não está. É o cortisol, e é ele que vai trazer a adrenalina, é ele que vai deixar você agitado e vai ter problemas com outras pessoas. E aí, normalmente, essa pessoa ela pensa sempre que ela é vítima do mundo. Que o mundo todo está contra ela. Por isso que eu até entendo também que alguns amigos não têm coragem de falar, porque alguns amigos até eles acabam se afastando, porque ele não me entende. Então, se você... Mas eu acho, Fabiana, que às vezes as pessoas não sabem o que falar nessas situações. As pessoas não sabem, elas também ficam perdidas, né? Não, elas ficam assim, eu posso provocar mais raiva nela, né? Posso provocar mais lenha. Mas eu digo assim, no mínimo, se você quiser fazer, interceda por essa pessoa. Eu achei até interessante no grupo de oração essa semana, eles falam de uma ferramenta poderosíssima e a gente lê a Bíblia e passa assim. E Jó, quando ele passou por tudo aquilo, ele só recobrou o capítulo final lá de Jó, fala, e Jó intercedeu pelos amigos. Gente, os amigos, a mulher, o que aqueles amigos falaram de Jó, chamavam de mentiroso, falavam para confessar os pecados. Você quer injustiça maior, né, Patrícia? Das pessoas... as pessoas que iam ir para lá e apoiar, trazer acolhimento, não. Eles foram acusar Jó. Mas aí olha como é que Deus trabalha de maneira orquestrada. Ele foi lá, falou para os amigos, falou, vai lá e oferece sacrifício. Porque vocês pecaram contra Jó, vocês estão falando errado. E no mesmo momento ele falou com Jó, interceda... Não, ele não falou com Jó. De alguma maneira eu acredito que ele falou com Jó, mas Jó entendeu. Preciso interceder pelos meus amigos, porque ele já intercedia pelos filhos. Ele imaginava, se meus filhos pecaram, vou aqui prestar um sacrifício a Deus para que a gente não fique com pecado. E essa noite, tarde, da onde você está ouvindo, se você vai ouvir outro dia, ferramenta poderosa é a intercessão. Por quê? A gente nunca está imune. A gente fala aqui, você fala assim, mas você não fica chateada? Ela fico. Tem semana que eu faço, Senhor, eu achei que já tinha resolvido esse desafio. Para que o Senhor está me apresentando isso de novo? Deus fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Você tem ferramentas, você pode. Tem pessoas que são desafiadoras. Deus coloca pessoas na nossa vida porque o que Ele quer é burilar o nosso caráter. E não tem. E para fechar, o grande desafio é você, pai e mãe, e líder de igreja, entender. Só é mudança, só há processo se você estiver disposto a passar por ele. E a maioria dos processos são doloridos, sim. Você vai chorar, você vai sentir, você vai sofrer. Às vezes você vai sentir desamparado, mas de qualquer maneira, você vai sentir a dor. A diferença é que se você não sofrer essa dor no processo, você vai pagar com duras penas e com juros na sua velhice. Porque é na velhice que você tem mais tempo para pensar, você tem mais tempo para lembrar do passado, por pessoas que você passou e te magoaram, ou que você magoou, e você começa a desenvolver. A gente vai falar aqui, gente, a depressão está aí. A gente sabe que depressão tem bases químicas, mas boa parte dessas depressões começaram sim na mente, porque foram histórias que você não teve fechamento. Você empurrou para debaixo do tapete, você falou, eu perdoei, Deus resolve, mas não perdoou. Mas por isso, né, Fabiana, que eu vejo a importância da comunicação, né? Sim. Quando você não comunica, você faz, como você acabou de dizer, joga tudo por baixo do tapete. Né? Mas, Patrícia... Você bota para fora. Se você perguntar para Deus, Senhor, eu estou sendo sincera, Deus já falou comigo várias vezes, não dá uma de demagogo, você está chateada sim, você ficou chateada com essa. Nossa, Deus já fez assim, terapias expressas comigo quando eu estava em Londres, eu ia participar de uma Santa Ceia, e eu falo, Senhor, eu não tenho problema com ninguém, eu gosto de todo mundo gosta de mim. E aí Deus deu um flash, eu estava no ônibus, voltando para casa para ir para Santa Ceia, e Deus me apresentou que eu tinha um quê com meu pai, que já era separado da minha mãe, separou com 5 anos,
eu tinha minhas questões, porque quando ele saiu de casa ele levou tudo, a gente ficou com muita dificuldade financeira, e aí por conta disso, aí vem na minha mente, você tem raiva do seu pai, porque por causa dele a sua mãe não ficou em casa, por causa dele você não teve sustento. E aí foi vindo aquilo tudo, que são as histórias que a gente conta pra gente. Então, a gente pode resolver aos pés do Senhor, a gente pode resolver com um profissional, porque tem casos que são muito desafiadores, você precisa de ajuda profissional, sim. Mas desculpe, mas esse tema de perdão é muito grande, né? Tem muita possibilidade de você falar sobre o perdão. Eu sei que o tempo que nós temos é curto. Infelizmente, não vai dar para você abranger mais. Encerrou. Perdão é decisão, Patrícia. Se a gente tiver que resumir, perdão é decisão. Você simplificar o perdão é decisão. Você decide. E você decide não aos pés de quem foi seu algoz. Você decide aos pés do dono da vida, do juiz. Porque, eu vou dizer uma coisa. Quando você não perdoa, na verdade, o que você está dizendo é o seguinte: Deus, eu não confio na sua justiça. Porque você não fez justiça comigo. Eu sofri isso. Foi injusto o que eu passei. O senhor não viu isso, não? Então, a gente está cometendo uma heresia. A gente está sendo, assim, realmente totalmente egocêntrico. Então, o perdão, ele faz parte, sim, da confiança em Deus. Porque quando eu perdoo, eu digo assim, Senhor, ok, eu até acho que eu estou decidindo. E você pode até falar, Senhor, eu continuo achando que eu tenho razão. Mas eu decido virar essa página. E eu ponho nas tuas mãos toda essa sujeira emocional e entrego, porque eu sei que o Senhor vai me entregar vestes limpas, pelo sangue, pela sua graça, que consegue cobrir tudo o que aconteceu. E para finalizar, Patrícia, se a gente olhar a oração do Pai Nosso, finaliza, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, se você não perdoar os seus devedores, por menor que seja, na maioria das vezes você não vai receber o perdão de Deus. Essa é a má notícia. Fabiana, me diz uma coisa. Você pode nos falar qual vai ser o tema da próxima semana? Vai continuar no perdão? Ou você tem outro tema? Não, a gente sempre vai. Se você não vê, eu me lembro que quando eu estava infectada, eu assisti um tema, eu até recomendo você, da Raquel Fonseca, que foi minha mentora, quando eu fiz o meu processo de coach, de inteligência espiritual, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então, na próxima semana, autorresponsabilidade. Não, aí na autorresponsabilidade, eu vou falar, na verdade, na semana que vem, de autorresponsabilidade e gratidão. Porque a gratidão, eu estou contando coisas que são ferramentas que hoje é comprovado pela ciência e que faz parte do meu testemunho de vida. Então, a gente vai dizer assim, como não reclamar? Como não perdoar? Utilizando o oposto da reclamação, né? A gratidão. Muito bom, obrigada. Fabiana, é incrível como você nos dá muita informação e esse é o propósito do programa. Quero agradecer muito. Primeiro, agradecer a Deus, né, de você deixar, né, agradecer a Deus de te usar, né, nessa programação, assim do Senhor. Quero pedir para você, por favor, ainda não sair, porque você vai fazer a oração final, porque o pastor teve um compromisso, ele teve que sair do programa, né? E aí eu te peço para você fazer a oração final. É possível? É possível, okay. Claro. Então, até daqui a pouco, não saia, tá bom? Tô aqui. Ok. Bom, agora, neste momento, eu gostaria que vocês não esquecessem de chegar no nosso canal do Assim Diz o Senhor, lá no YouTube, menos Patrícia Lisboa, que vocês se inscrevam, que vocês toquem lá o sininho lá do canal do Assim do Senhor, menos Patrícia Lisboa, que dê no nosso comentário, possa escrever alguma coisa, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa à Fabiana, alguma coisa ao pastor, alguma coisa, de repente tem alguma coisa no coração de vocês, que vocês queiram saber um pouquinho mais sobre emoção, né? Sobre saúde e emoção, só, por favor, escreve. Nós estamos aqui para estar junto em toda a situação, tá bom? Ok. Agora eu gostaria muito de chamar uma pessoa bem especial que esteve conosco antes, que é o Frank, né? Frank, vamos escutar uma música sua? Por favor, Jefferson. No es casualidad que yo te amé cuando veo todo
creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová, repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, un rugido de león, de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual, y tiembla el enemigo a tu mirada. Eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, un rugido de león, de la tribu de Judá. Un rugido de león, de la tribu de Judá. Rugido de león, oh, de la tribu de Judá. Frank, que lindo louvor. Realmente nós vemos o milagre de Deus na sua vida. Que voz maravilhosa. Deus seja louvado, Frank. Deus seja louvado. Eu gostaria de agradecer, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer vocês, queridos, que abriram as portas para que o programa Assim do Senhor possa entrar. Obrigada, muito, muito obrigada. Deus seja louvado na vida de vocês. E eu quero agradecer também o Frank, né? Essa voz maravilhosa. Poxa, tenho só que agradecer a Deus por ter encontrado todos vocês. A Fabiana, com esse intelectual, com essa... Fabiana, eu não tenho nem explicar como você é importante para o nosso programa, como Deus te usa. É uma bênção, Fabiana. E o pastor
Infelizmente, o pastor teve que sair, não é? Mas o pastor também teve um testemunho de vida maravilhoso. Mas, gente, eu não posso esquecer do meu amigo, irmão, sabe de quem? Eu tenho 2 amigos irmãos que estão nessa batalha comigo, que estamos juntos fazendo essa programação para vocês. É o Walter. Ele, infelizmente, não pôde estar hoje conosco. Walter Cláudio, um amigo do coração e irmão. Espero que ele esteja conosco na próxima quarta-feira. E quem? O Jefferson. O Jefferson é o nosso técnico. Gente, é impressionante. Assim o Senhor realmente Deus juntou. E agora nós estamos aqui para levar para vocês o melhor que nós temos. Tá bom? Agora eu quero chamar a nossa querida Fabiana, a nossa princesa, né, Fabiana? Nós contamos que logo depois da oração, nós vamos terminar. Que pena, não é? Mas já está na hora. Mas contamos com vocês na próxima semana, tá bom? Tchau, Fabiana. Vamos orar? Oremos. Eterno Pai, querido Deus, santo e excelso Deus, Senhor. Neste momento, Pai, confiando que esse programa está atravessando fronteiras, Senhor, interrompendo limites, com o único propósito, Senhor, de chegar até pessoas que precisam ouvir dessa mensagem de libertação, Senhor. Amém. O perdão, ele é um ato de extrema confiança, Pai. E como a canção mostrou, Senhor, não existe lugar mais aprazível do que ao teu lado, Pai querido. É nas madrugadas que a gente tem encontros surreais contigo, Senhor. Foi nas madrugadas que Jesus, sem precisar, nos ensinou que a gente precisava investir. É um investimento, Senhor, esse tempo, Pai. Muitos de nós ainda não estamos experimentando milagres, Pai querido, porque a gente não tem sido disponível a Ti, Pai. Te pedimos misericórdia, Senhor. Quantas pessoas estavam no meu lugar falando quando eu estava me sentindo doente da mente, do coração, das emoções. Quantas palavras eu ouvi para fortalecer, Senhor. Quantas pessoas o Senhor usou através da internet, Pai. Neste momento, nós te pedimos que esse vídeo seja usado, Senhor, para aquelas pessoas que estão ouvindo, que lembre alguém, que precisam ouvir, que não esteve presente aqui, Senhor. Pessoas que precisam ouvir que existe cura sim, Senhor. O Senhor curou Davi, que era um homem que muitas pessoas não entendem como o Senhor pode chamar um assassino, adúltero, segundo o coração de Deus, Senhor. Davi se apresentava sempre diante de Ti, Senhor, confiando que Tu tinha o poder para derrubar aquele gigante, Senhor. Foi ele também que se arrependeu do pecado com Batseba através do profeta Natan, Senhor. O Senhor usou aquele homem, aquele profeta, para falar com ele. E Davi confessou lá no Salmo 32 e falou que os ossos dele doíam, Senhor. Quantas pessoas estão aí com artrite reumatoide, estão com uma fibromialgia, doenças que não são diagnosticadas, Senhor. Doenças que não são vencidas pela medicação, mas, Senhor, nós sabemos que a Tua mão poderosa pode curar sim, Senhor. Ajuda-nos a termos fé, Senhor, ainda que seja uma fé pequena. Ajuda nós também, que somos amigos de pessoas que precisam e que a gente sabe que não tem condição de chegar ao Teu trono por causa de uma fé pequena, um desânimo. Ajuda a sermos intercessores de poder. Que essa palavra impressione as pessoas que ouvem e que não precisam perdoar ninguém, ou talvez pessoas que não têm problema de perdoar os outros, mas têm problema de se perdoar por coisas que aconteceram no passado. Senhor, o Senhor pode operar milagres e ser um psicólogo dos psicólogos dessa noite, Senhor. Nós temos a plena certeza, Senhor, quando nos apresentamos diante do Teu trono da graça, o Senhor tem um poder para fazer aquilo que o Senhor deseja na nossa vida e transformar a dor em instrumento de salvação para outras pessoas ouvirem. Foi isso que o Senhor fez comigo. O Senhor me tirou da dor, do sofrimento, do vitimismo. E o Senhor me trouxe para junto de Ti, para junto da Tua luz. Tirou a arrogância, tirou o orgulho do meu coração. Abriu as portas para vivenciar um amor contigo. Senhor, é o nosso desejo essa noite. Se a gente pudesse pedir uma única coisa, Pai, entra na nossa vida, Pai. Entra na nossa casa, no nosso coração, muda a nossa mente. Nós não somos controlados por Ti, Tu nos dá o livre-arbítrio. Então, essa noite nós decidimos, Senhor. Decidimos perdoar, decidimos ser Teu e decidimos manter essa decisão de perdão que tem que ser feita diariamente. E é no sangue de Jesus, nas vestes dele, que nós temos certeza que tem salvação, Senhor. É diante do Teu trono de graça, poder, de amor, de justiça e misericórdia que nós apresentamos a nossa causa, tendo a certeza que Tu, como juiz,
é reto e justo e bom e fiel para entregar tudo aquilo que estamos colocando nas tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome do sangue dele, nós pedimos. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Amém. Tchau. Até a próxima semana.